Ok, pessoal, vamos começar então, né? Vamos lembrar algumas coisas que a gente falou anteriormente para a gente poder chegar nesse ponto aí, né? Primeiro a gente trabalhou o iniciozinho da história do Brasil, a gente trabalhou esse período que ficou conhecido como período pré-colonial, foi exatamente os 30 primeiros anos da história do Brasil, né? E aí a gente depois começou a trabalhar o período que a gente chama de início da colonização, com a chamada administração colonial, né? Pelo processo de administração colonial, a gente viu a questão da introdução das chamadas capitanias hereditárias no Brasil, e a gente também trabalhou a questão da instalação do governo geral, e posteriormente nós trabalhamos a instalação a nível local das câmaras municipais. A gente também trabalhou a questão do primeiro ciclo econômico do Brasil, de destaque, porque o primeiro foi a pau-brasil, mas o de destaque a gente pode falar que foi a questão do ciclo do açúcar. E aí a gente falou também da chamada invasão dos holandeses, que foi exatamente o nosso último assunto. Hoje a gente vai estar falando sobre a escravidão negra no Brasil, né? Botei o título aqui, Africanos no Brasil. A gente vai conhecer não somente a escravidão dele, como acontecia, desde a África até chegando no Brasil, como a gente vai tentar falar um pouquinho do cotidiano desse negro aqui no Brasil, como ele era tratado, né? Todo esse processo aí, a questão dos tipos de escravidão que existiam no Brasil, entre outros pontos aí que é importante a gente estar trabalhando, tranquilo? Aqui a gente tem uma imagem representando negros, possivelmente num momento de descontração, possivelmente aqui eles já estão ensaiando o que no futuro será chamado de capoeira, que é diretamente uma influência indígena, desculpa, indígena não, africana, mas a gente vai estar vendo que quando a gente fala da capoeira, a gente está falando de algo que veio de uma mistura daquilo que eles trouxeram da África com aquilo que eles vivenciaram aqui, né? Então a gente pode falar que a capoeira é algo brasileiro, né? Pelo menos a forma como se manifestou, né? Essa mistura que ocorreu aqui. A gente vai estar vendo que a contribuição deles é muito mais do que a nível de uma capoeira, mas a própria língua africana nos foi influenciada e muitas palavras foram colocadas na nossa língua. A própria questão da influência da religião deles, que dando origem a religiões hoje, afro, ou até mesmo semelhantes, influenciados por ela, entre outras coisas aí, né? E aí a gente vai realmente conhecer um pouquinho sobre essa escravidão, né? Como se deu no Brasil. E quando a gente fala da escravidão, a gente precisa ter em mente que a escravidão que aconteceu no Brasil era diferente da escravidão que acontecia na África. Então os africanos também praticavam a escravidão? Sim, também praticavam. Porém, a escravidão da África, ela era diferente da escravidão aqui no Brasil. Na África, por exemplo, para você ser escravizado, normalmente você tinha 4 motivos, 4 situações em que você podia virar um escravo, né? Ainda assim, quando você virava um escravo, o tratamento que você recebia e a forma como a sociedade enxergava você, ela também era diferente do que acontecia no Brasil. Beleza? Por exemplo, 4 coisinhas para você virar escravo na África. Primeiro, guerra. Eu tenho, por exemplo, 2 tribos. Essas tribos estão brigando entre si. Uma determinada tribo venceu. E qual foi o resultado disso? A tribo que venceu vai pegar, então, os sobreviventes da outra tribo e vai transformá-las em escravos. Ok? Então, normalmente, essa guerra ela pode ser diversos motivos. Pode ser, por exemplo, uma determinada tribo quer expandir o seu território. E, normalmente, essa tribo respectiva, ela vai
vai fazer guerra com aquela outra que está naquela região que tem interesse por ela. Ou às vezes a própria tribo, até para ser bem vista por outras tribos, ela entra em guerra com outra tribo até para mostrar seu poder, né? Ou a capacidade como guerreiros, né? E assim vai. Então, essa possibilidade é através da guerra. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você está vivendo em um determinado local e nesse local está tendo alguma seca, por exemplo, ou alguma praga que deu, por exemplo, nas plantações, significa dizer, então, que sua tribo ficou sem comida. Mas você sabe que a outra tribo, uma outra tribo um pouco mais distante, está vivendo bem, tranquilo. O que eles fazem? Eles se vendem como escravos para poder sobreviver. Aí é o que a gente chama de escravidão por fome, ok? Outras situações também, você cometeu, sei lá, você matou uma pessoa na tribo, você fez alguma coisa que socialmente é mal vista, você poderia ser punido com escravidão. Às vezes você poderia ser escravizado daquele que você causou dano, de algum aspecto. Entendeu? Então, essa seria o que a gente chama de punição judicial. E, por fim, uma prática muito comum entre os africanos era o seguinte: você tinha uma dívida, para garantir que você pagasse a dívida, você entregava alguém da sua família, geralmente um filho, como garantia de pagamento. Então, beleza, eu vou entregar meu filho como escravo, ele vai trabalhar e ficar ali trabalhando até eu ter dinheiro para poder pagar a dívida respectiva que eu tenho. Quando é esse tipo de escravidão, a gente chama de penhora humana. Tranquilo? Então, essas eram as 4 possibilidades de você se tornar escravo na África. Beleza? Lembrando que nenhuma dessas perspectivas que a gente está vendo, com exceção da questão da penhora humana, tem um sentido necessariamente financeiro em si, né? As pessoas vão se tornando escravos dentro de contextos respectivos. A gente vai ver que a escravidão, quando a gente fala aquela que ocorreu da África para o Brasil ou para as Américas, ela vai ser um ciclo comercial, ela vai ser um sistema colonial, comercial, montado que a gente pode chamar de tráfico negreiro, né? Comerciantes vão se especializar em comercializar escravizados africanos, beleza? E mesmo quando você era escravo na África, você não perdia toda a sua liberdade. Aqui no Brasil, não. A gente vai estar vendo que o escravo ele não tinha nenhuma liberdade. Tudo que ele fazia tinha que ser sob o comando do senhor da terra, do senhor dele, né? Que o comprou. Na África poderia acontecer de você perder uma parte da sua liberdade, mas no geral você tinha certas liberdades. Então, de novo, a gente vai ver um diferencial. Uma coisa também interessante que a gente pode colocar é que lá na África, você vê como a situação do escravo era melhor do que aqui no Brasil. Tinha escravo que podia casar, ter filhos, né? Podia receber herança, podia crescer socialmente, né? Podia, enfim, era quase uma pessoa livre em muitos locais. Não é claro que a gente não pode generalizar, né? Tem locais e tem locais, mas de forma geral, a situação de muitos escravos na África era bem melhor do que a situação na América, como um todo. Tranquilo? Beleza? Então, daí a gente vê o diferencial daquilo que a gente encontra na África, daquilo que a gente encontra no Brasil. Beleza? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Beleza mesmo? Todos entenderam? Espero que sim, né? Vamos para frente. Beleza, aí você pode perguntar, tranquilo, como é que esses escravos, então, como é que esses negros, eles chegavam na América? Como eles eram comercializados? Bom, primeiro é o seguinte, era feito, como eu disse para vocês, todo um sistema para que esse escravo, para que esse negro seja levado até a América, por exemplo.
A gente tem mais ou menos um cálculo assim que deve ter vindo para o Brasil cerca de 12 milhões mais ou menos de escravos, né? Possivelmente. Possivelmente deve ter sido mais ou menos isso. Só aqui no Brasil, daí vocês veem a quantidade de escravos que a gente comprou, né? Só que no Brasil se calcula que desses 12 milhões de escravos, quase 5 milhões vieram só para o Brasil. Daí você vê a nossa grande dependência do trabalho escravo, ok? Tranquilo? Como é que se processava isso? Inicialmente, esse escravo ele era conseguido através do sequestro. Os traficantes entravam nas florestas, né, africanas e procuravam aqueles homens que seriam escravizados, né? Essa prática ela não se mostrou muito interessante. Por que ela não se mostrou interessante? Porque criava problemas. Problemas como? Cara, você está entrando no meio da mata. Você está capturando pessoas que pertencem a outras tribos. Essas outras tribos vão querer se vingar de você. Então você está gerando o quê? Um grande problema para você. Então muitos desses comerciantes, eles vão perceber que não era tão interessante, porque você consegue capturar umas 5, 6, 7, 10 ou até mais pessoas. Mas quando essas tribos pegarem e tomarem como vingança o que você fez, você vai ter problemas. E todos que estão com você também. Então, eles usaram outras táticas para conseguir esses escravos. E uma dessas táticas utilizadas era o seguinte: era se filtrar naquele meio das tribos africanas e tentar descobrir os pontos que poderiam gerar briga entre as tribos. Porque eles sabiam que quando as tribos brigavam, os que venceram escravizam os que perderam. Então, o grande lance que eles vão encontrar é o seguinte: vamos estimular a guerra. Porque quando a guerra acontecer, eu vou gerar escravos. E depois eu negocio com os chefes da tribo vencedora, negocio, ver o que interessa para eles e a gente consegue os escravos dele. Então, basicamente, o que foi utilizado foi essa tática de guerra. Foi feito sequestros? Foi. Mas a negociação era melhor. Claro que ele sabia que as tribos elas não brigavam frequentemente. Elas brigavam quando era necessário, dentro do contexto que elas estavam vivendo. O que eles fizeram então com isso? Eles simplesmente começaram a articular para estimular a guerra entre as tribos. Sei lá, sequestrava uma pessoa, desaparecia com ela e tentava colocar de uma forma que parecesse a outra tribo. Fazia diversas coisas aí que via que dava para provocar guerra entre elas. E aí, claro que no processo de negociação, né, normalmente o que eles trocavam pelos escravos? Armas de fogo, que interessavam muito aos chefes locais, principalmente porque eles poderiam expandir o seu território através dessas armas, tabaco e aguardente, que a gente chama tradicionalmente de cachaça. Beleza? Amplamente utilizada por eles, né? Principalmente o aguardente, né? Então, no meio de tudo isso, esses escravos, esses homens escravizados, eles eram trocados e aí seriam acorrentados e conduzidos até o local que vão esperar as embarcações. Às vezes era muito próximo do litoral, outras vezes era mais de 100, 120 ou até mais quilômetros até o litoral. E as pessoas eram acorrentadas e muitas vezes mal alimentadas durante o caminho. A gente tem mais ou menos nessa ilustração a ideia de como poderia ter sido, né, a coisa. Daí você vê aqui o tratamento assim especial, claro, que eles estão passando, né? Crianças, idosos, mulheres, mas geralmente eles preferiam capturar pessoas, né, entre 15 e 30 anos. Era mais ou menos essa perspectiva, porque se você fosse escravos muito velhos, o valor financeiro no mercado era menor. Então não interessava muito a eles, né?
Então, você imagina esses escravos aí sendo conduzidos por longos quilômetros, andando muitas vezes descalços. Aí você vê quando chegavam no trajeto, eles estavam feridos. Muitos deles, inclusive, já estavam com pés sangrando, né? Aí você vê o nível da crueldade logo na captura e na condução desse escravo até o local em que eles esperariam um navio para levá-los para o destino deles. Quando eles chegavam, normalmente no local, que era como se fosse um enorme depósito, esses escravos eles eram colocados, acorrentados ali e iam esperar a embarcação chegar. Às vezes podia chegar em uma semana, podia ser em 3, 4 ou mais semanas, poderia ser até quase 2 meses de espera. Nesse período, normalmente, o escravo, em alguns locais, ele poderia levar uma marcação de ferro para uma identificação do local de onde ele veio, porque dentro da venda de escravos, de acordo com de onde ele veio, poderia ser mais ou menos valorizado. É como se aquela marca fosse um made in China, né? Hoje, made in Taiwan, né? Made in Vietnã, não importa, né? É como se fosse uma marca de onde veio, né? Para facilitar. Esses negros, eles eram normalmente colocados em navios que a gente chama tradicionalmente de navios negreiros. Aqui nós temos dois esquemas de situações diferentes da quantidade de escravos, né? Aqui a gente tem uma quantidade razoável de escravos e aqui você tem praticamente um navio abarrotado de escravos. Qual era o problema de você levar uma quantidade tão absurda dessa? Um dos grandes problemas que você podia vivenciar é a falta de alimento e a falta de água, que era muito comum durante as viagens. Muitos deles eram acorrentados junto com outros de tribos diferentes e muitas vezes de tribos rivais. Então, durante o caminho, eles brigavam frequentemente. Muitas vezes, briga até a morte. Outras vezes, agora tu imagina, tu passar uma viagem de quase 40 dias, até podia ser mais, você acorrentado e sentado durante praticamente quase toda a viagem, né? Às vezes você colocava 100 pessoas, 200 escravos, mas a gente tem notícias de viagens que chegavam a quase 600 escravos. A quantidade de escravos que morria era muito alta, em algumas viagens poderia chegar a mais de 40% da carga perdida, e você fala, Cal, então isso é prejuízo. É não, porque o escravo era vendido a um valor absurdo. Então, realmente valia a pena a venda, mesmo que você tivesse que perder, tá? Tinha viagem que era 10%, tinha viagem que era 20%, tinha viagem que era 30%, 40%, enfim. Então, não tem como a gente ter um número preciso em relação a essa questão das viagens. Como morria uma quantidade muito grande de negros pelo caminho, até pelas péssimas condições que esses navios se encontravam, tá? Então, esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros, porque vem de tumba, né? Muitos desses daí saíam da África e o túmulo deles, né, a tumba deles eram os navios. Claro que se esses homens morressem, eles só eram jogados ao mar, né, os corpos deles, né? A gente tem mais ou menos uma imagem aí que eu acho bem legal, ilustrativa, que poderia ter sido uma embarcação negreira. Daí você vê as péssimas condições de viagem, né? Que eles estavam. Aqui também outra imagem para você estar visualizando como era a questão da embarcação, né? Uma reconstrução. Aqui a gente está vendo nessa imagem até a questão de uma rebelião, né? Que estaria acontecendo aqui nesse navio, né? A gente está vendo, inclusive, esse homem aqui sendo atacado pelos negros, né? Aí você vê como é que fica esses negros nesses terríveis navios, né? Às vezes tinha uns aqui, como a gente está vendo na ilustração, que não suportavam a possibilidade de sair da sua terra e ir para uma terra desconhecida, ter uma vida miserável, e muitos deles, para tentar se salvar, se lançavam ao mar.
o que não era positivo, né? Outros, inclusive, até para evitar problemas de saúde, né, porque poderia reduzir o valor deles no mercado de escravo, esses escravos, então, eles eram levados à parte de cima do navio e eram obrigados a dançar, se movimentar, para não chegar ali em estado de saúde deplorável, né? Mas ainda assim a viagem era terrível, muitos deles perdiam muitos quilos durante a viagem, chegavam normalmente no Brasil, por exemplo, magérrimos, tinham que passar por um processo de engorda, né? Uma das táticas também utilizadas por eles, com relação à questão do escravo, era dar bastante fruta para eles recuperarem logo a aparência, e passar um óleozinho, né, no escravo para deixar ele com a cor mais viva, né, com a pele mais viva, ok? Porque, na verdade, pessoal, o escravo, ele nada mais era do que uma mercadoria, né? Ok? Você imaginar que você passava a viagem inteira comendo farinha e carne seca, e às vezes nem carne seca mais tinha pela viagem, às vezes ficava só na farinha, né? Daí você vê a péssima alimentação que esses negros vivenciavam durante a vida, né? Já durante só a viagem. Tu imagina, já sofria na viagem, tu imagina na volta, né? Aqui nós temos aquilo que eu falei para vocês, que é exatamente eles sendo convidados para dançar, tá? Vocês estão vendo que eles continuam acorrentados, mas tinham que fazer esses movimentos para ficarem com aquele estado legal de saúde, né? Com o corpo legal, para possibilitar uma maior lucratividade, e que é uma imagem mais aproximada daquela parte que eu mostrei para vocês das rebeliões, que eram muito comuns, né? Era muito comum eles se aproveitarem aí de um erro, de um equívoco, invadir determinados locais do navio, pegavam as armas que estavam ali e muitas vezes acabavam atacando aqueles que estavam levando eles para a terra. Aqui nós temos a imagem das rotas, né, dos escravos que saíam e geralmente dos locais, no caso aqui do Brasil, né, nosso foco, onde eles eram conduzidos, né? Geralmente Rio de Janeiro, Salvador, Olinda e São Luís. A maior parte desses escravos, eles acabavam vindo para o Nordeste. Geralmente era Nordeste e Sudeste, mas principalmente Nordeste. Ok? Tranquilo? Vamos para frente. Só um minutinho, pessoal. Um minutinho. Espera aí que eu já falo com vocês. Um segundo, viu? Desculpa aí, tá dando essa pausinha. Vamos falando. Voltando ao que eu estava dizendo. Vamos lá para frente. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vamos para frente, então? Então, pronto. Vamos para frente. Tranquilo. Bom, chegaram no Brasil. Chegando no Brasil, esse escravo, então, ele normalmente, o navio parava a uma determinada distância, e aí você tinha os naviozinhos menores que iam na embarcação, pegavam esses escravos, desculpa, e levavam até o local onde aconteceria a negociação, onde acontecia a negociação desse escravo, né? Logo quando eles chegavam. E assim que eles eram analisados e feitos a questão da negociação, eles eram conduzidos para o que a gente chama de mercado de escravos. Eles eram separados geralmente por idade, né? Por tipo físico, pelo sexo também. Geralmente as mulheres era praticamente quase a metade do valor dos homens, né, se fosse um homem adulto. As crianças geralmente o que elas valiam talvez fosse em torno de uns 10, 15% do preço de um adulto, né? Às vezes nas negociações eles colocavam as crianças no meio,
dentro dos acordos que eles faziam, né? De repente aquela promoção, né? Compre 2 adultos, leve uma criança com preço mais em conta. Geralmente as crianças poderiam ser utilizadas para como dama de como companhia ou como para conduzir, por exemplo, bolsas e outras coisas menores, né? Durante o caminho. Então elas acabavam sendo bem úteis. Aqui você está vendo mais ou menos a ideia de um modelo, né? Do que seria normalmente um mercado de escravo. Geralmente, quando esse escravo ele era negociado, normalmente eles observavam os olhos desse escravo, os dentes dele, olhavam para o corpo dele, às vezes tocava, né, no braço dele, tudo para ver como é que estava, né, estava rígido, né, a questão dos músculos, pedia para ele dançar, né, fazer alguns movimentos com os braços e as pernas para ver se a saúde está legal. Às vezes ele olhava ali a questão do órgão genital dele para ver se tinha alguma doença ali de primeira, porque era uma negociação, você estava pagando uma fortuna. Imagine se você pagasse hoje o equivalente a uns 30, 40 mil reais por cada um desses escravos. Então o valor era bem inflacionado, né? A gente está mais ou menos fazendo um arredondamento para você entender. Então, assim, o investimento, ele sem dúvida nenhuma, ele era muito alto. Então você tinha que ter aquela garantia que você estava fazendo um bom negócio, né? Normalmente, quando você comprava esse escravo, você precisava, então, marcar esse escravo com as suas iniciais, para que, caso aconteça alguma coisa, as pessoas saibam que esse escravo é seu, como se fosse um selo do dono, né? Aqui você tem, geralmente, esse ferro, né? Com as letras, que eram utilizados exatamente para você marcar diretamente esse escravo. E aqui você tem um exemplo de um escravo, se eu puxar aqui para o lado para vocês verem, que ela foi marcada no rosto com a inicial do dono que a comprou, no caso um B, né? Vocês estão vendo aí já o sofrimento logo na saída do mercado de escravos, né? Tranquilo? Aí você pode perguntar, beleza, o destino desses escravos era o mesmo quando eles saíam? Não. A gente vai ver que tinha geralmente 3 possibilidades se você fosse escravo. Você poderia ser um trabalhador no campo, geralmente você trabalha aí na lavoura canavieira. Você poderia trabalhar dentro de casa, e aí você seria um escravo doméstico, ou você poderia trabalhar na cidade. Geralmente é um escravo urbano. E esse escravo de ganho, ele tinha uma situação muito boa, porque normalmente você pegava esse escravo e você colocava, por exemplo, você é um comerciante, aí comprou um escravo. Praticamente todo mundo tinha que ter um escravo na época, né? Era até um status social que você tinha. Até quanto mais escravos você tivesse, mais você era bem visto socialmente dizendo, né? Então esse escravo, normalmente, você botava ele para cuidar, por exemplo, da sua loja, ou você era sapateiro, colocava ele para trabalhar com você na produção de sapato, ou você, por exemplo, pegava esse escravo e colocava ele para vender, por exemplo, determinados produtos de porta em porta, sei lá, fruta, alguma coisa do tipo. Ou você poderia pegar esse teu escravo e colocar ele para alugar, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de fotos, né? Desses escravos de ganho, né? Aí esse cara ele trabalhava durante todo o dia e ao final do dia, boa parte daquilo que ele ganhou era entregue para o senhor dele e ele ficava com a porcentagem, que normalmente ele usava para a alimentação dele, para vestimenta e até para moradia. Então você vê que esse escravo ele tinha uma situação melhor em relação aos outros tipos de escravo. Principalmente o mais sofrido de todos era geralmente o escravo que trabalhava no campo. Era o que a gente chama de negro do eito. Esses caras normalmente eles trabalhavam até quase 18 horas por dia. Era uma vida muito complicada. Geralmente o tempo de vida de um escravo que trabalhava no campo era bem menor do que, por exemplo, o escravo de ganho.
vocês terem ideia, um escravo geralmente que trabalhava no campo conseguia no máximo 15 anos de vida. Se você olhasse, por exemplo, para um escravo que trabalhou no campo e você comparasse um da mesma idade, você ficaria assustado, porque esses que trabalham no campo envelheciam muito mais rápido. E a situação de saúde deles também não era muito boa, então a expectativa era de 10 a 15 anos de vida, castigados constantemente. É uma vida difícil. Não significa dizer que o escravo, por exemplo, de ganho, ele não era castigado. Ele era castigado sim, né? Mas sem dúvida nenhuma a agressividade era bem maior com o escravo que trabalhava normalmente no campo, né? Aqui também nós temos escravos, ó, no caso levando frutas, né? Outros vendendo coisas no tabuleiro, né? Diretamente na rua. E você tinha até um tipo de escravo que para nós parece ser estranho. Era o chamado tigreiro, né? Normalmente esse escravo, ele ia na casa das pessoas para recolher os dejetos das pessoas. E normalmente ele levava esses dejetos, como você está vendo aqui, chegava no mar, na praia, e virava esses dejetos, né? Porque normalmente na sua casa você guardava os dejetos nesses barris e os negreiros chegavam lá para pegar esses dejetos. E aí, no caso, acontecia muito, era muito comum de no caminho, né, vazar um pouco dessas fezes, né, nele. E aí eles ficavam cheios de fezes, chamados de enfesados, né? Talvez o termo enfesado provavelmente tenha origem nisso, nesse contexto ruim que eles vivenciavam, né? Você vê que a situação deles realmente não era boa. Você tinha também aqueles escravos que a gente chama de escravos domésticos. São aqueles que normalmente trabalham dentro de casa. Eram mulheres que eram selecionadas para cozinhar, ou para serem babás, ou para arrumar a casa. Então aqui a gente está tendo exemplos aí de você ver imagens do século XIX, do cotidiano dessa escravidão, né? Aqui a gente está vendo uma casa, possivelmente os donos estão almoçando, ou estão, sei lá, jantando, não importa. E aqui a gente está vendo os dois escravos, né? Um abanando, né? E o outro observando para ver se precisa de alguma coisa, e um outro aqui, possivelmente uma cozinheira. E aqui você tem os filhos, que um costume muito comum na época é eles andarem completamente pelados até uma determinada idade, né? E aqui você está vendo que o tratamento deles é como a gente dá para os nossos cachorros hoje, né? Aí você vê a situação complicada. Outra imagem também de época aqui, para você visualizar um pouquinho do cotidiano dos escravos domésticos. Como eu disse, geralmente os escravos domésticos, para você entrar dentro da casa do Senhor, você tinha que ganhar muita confiança dele. Ele tinha que ver que você era tranquilo, porque tu está colocando você dentro da casa dele, né? Então realmente era muito complicado, né? Então normalmente sim. As mulheres normalmente poderiam sofrer, e era muito comum isso, a questão da agressão sexual. Era muito comum sofrer estupros por parte dos senhores de engenho. Muito comum isso acontecer. Elas não podiam que recusar isso, porque sabiam que se recusasse poderiam ser mortas, né? Elas preferiam então submeter a toda essa situação ruim. Quando você vai lá para a redenção, você vê inclusive uma portinha em que o Senhor olhava para as escravas e escolhia aquela que ia abusar sexualmente dela naquela noite. Então a gente vê mais ou menos que isso era muito comum de acontecer. Aqui nós temos também um outro exemplo de uma escrava, no caso que está vendendo frutas, no caso caju, né? E outra aqui que está vendendo, uma que está vendendo frango, né? E outra também vendendo fruta, geralmente, no caso dessa, ela vai de porta em porta, né? No caso dessa aqui, ela fica esperando pelas ruas para ver se as pessoas querem comprar. Aqui nós temos também outra imagem de época,
que a gente está vendo aí um sapateiro, né, que comprou seus escravos para ajudar ele na fabricação. Aqui a gente está vendo que eles estão trabalhando aparentemente direitinho e esse aqui fez alguma coisa errada, está sendo maltratado. Geralmente isso aqui que a gente chama é uma palmatória, beleza? Aí você vê que eles tinham realmente uma vida de sofrimento. Aqui nós temos uma imagem de trabalhadores mais pesados, que a gente chamou de negros do Eito, né? Eram trabalhadores rurais que eles trabalhavam exatamente na questão da lavoura. E aqui a gente está vendo a questão deles, que eles tinham momentos de lazer, tinham, mas geralmente, no caso dos escravos do campo, eles trabalhavam normalmente de 5 da manhã às 6 da tarde. Tá? Então, a vida não era fácil. Às vezes podia ter um feriado, alguma festa, alguma coisa assim, e normalmente nesses dias os senhores liberavam esses escravos, até porque trabalho excessivo demais pode gerar problema, né? Então eles faziam, deixavam que eles se divertissem um pouco, dançassem, fizessem alguma coisa, até para evitar rebeliões futuras. Claro que os escravos que cometiam coisas tidas como erradas sofriam vários tipos de castigo. Um dos castigos muito comuns sofridos por eles, a gente pode chamar de chicotada, né? Aqui você está vendo, normalmente, um escravo que era amarrado num pelourinho, e normalmente esse escravo ele ia ser castigado em público, até para servir como exemplo. Aqui você está vendo que o escravo ele está sendo açoitado de tal forma que ele já está sendo ferido pelo chicote. Não só esses, como esses daqui também, que já passaram pelo chicote. Então, não era fácil. Às vezes também o escravo poderia sofrer consequências como queimaduras, às vezes ele poderia ser derrubado ao chão e ser chutado na boca, o que poderia significar a quebra de todos os seus dentes da boca, uma boa parte desses troncos, desses dentes. Às vezes poderia acontecer de ele ter feito alguma coisa e o cara tá com um pedaço de pau na mão e começa a dar paulada nele, a coisa realmente era séria. Às vezes tinha escravos, por exemplo, com problema de bebida, né? Então, normalmente ele era obrigado bebida ou comer demais e outras coisas mais. Então, normalmente eles usavam essa máscara que você está vendo aqui, que é a chamada máscara de Flandres, né? Era algo, sem dúvida nenhuma, terrível, né? Aí tem outras coisas, né? Você poderia enforcar aquele escravo, poderia aprisionar ele. Então, a vida desse escravo não era fácil. Extremamente maltratado. Aqui você está vendo um escravo amarrado e você está vendo que ele está ferido e que ele provavelmente está sendo agredido por um feitor. A gente não vê só um escravo, a gente vê esse da frente sofrendo e a gente vê também atrás. Aí você fala, Cal, aqui parece que é uma pessoa negra. Isso. Às vezes os próprios negros eles eram chamados para maltratar os seus companheiros. Aqui a gente está vendo um que está amarrado numa árvore e ele está sendo açoitado. Ok? Tranquilo? Aqui também nós temos uma outra forma, né? Que era o tronco, né? Também, que era terrível você ficar nessa posição. Aqui nós temos imagens antigas de, no caso, um escravo, possivelmente lá para o finalzinho do século XIX. Isso é uma foto mesmo de época. Daí você vê a vida difícil desse escravo. Olha as marcas nas costas dele. Vou já terminar, viu, pessoal? Aqui nós temos um dos instrumentos utilizados, né, na época, a questão da palmatória. Inclusive, esse instrumento, até a década de 80, era utilizado nas escolas do Brasil, posteriormente foi abolido, né? Mas ainda era um tipo de punição. E aí vem aquela pergunta, e os escravos? Deixaram por isso mesmo? Não fizeram nada para poder mudar essa situação? Claro que sim. Muitas formas foram utilizadas por esses escravos, por esses negros, para tentar fugir
desse contexto ruim. Por exemplo, as mulheres que estavam grávidas, normalmente elas não queriam que os seus filhos fossem trazidos para uma situação miserável e normalmente elas abortavam quando elas engravidavam. Muitas delas até estavam grávidas também do Senhor, que abusou sexualmente delas, né? Às vezes ela tomava uma erva abortiva, às vezes faziam técnicas ali que poderiam até mesmo tirar a vida delas. Tinha uma coisa que era muito comum na época, que a gente pode chamar de depressão, né? Era uma tristeza muito grande que eles chamavam de banzo na época. O cara ia começando a comer pouco, beber pouca água, ia começando a ficar parado. Aí daqui a pouco ele acabava morrendo, né? Outra também é a questão do suicídio, muito comum. Às vezes os escravos comiam terra para poder morrer, né? Iam lá, iam comendo terra até que morressem, né? Às vezes encontravam uma planta venenosa aí pelo caminho, comiam aquela planta, às vezes pegavam o próprio instrumento, a enxada ou uma faca que tivesse à mão e matavam, se matavam, enfim. Outras várias diversas táticas que eram utilizadas por eles. Às vezes, para tentar conseguir chamar a atenção do Senhor, eles iam lá, quebravam as máquinas, colocavam pedras, pedaços de pau na moenda, por exemplo, danificavam o aparelho, e às vezes o Senhor tinha que chamar eles para poder negociar. Às vezes eles estavam com tanta raiva que matavam alguém da família do Senhor, ou matavam o próprio trabalhador para ele, o feitor, outro trabalhador, né? Que abusavam muitas vezes deles. Às vezes eles ficavam enrolando no campo, né, daquela preguiça mesmo. Em vez de produzir 40, produzia 5 no dia, entendeu? Dava aquela enrolada para dar prejuízo para o senhor da terra. Às vezes eles fugiam, simplesmente se embreavam pela mata e fundavam comunidades de negros fugidos. Essas comunidades de negros fugidos nós chamamos tradicionalmente de quilombos. Estamos no finalzinho. O quilombo mais conhecido de todos foi o quilombo de Palmares, um quilombo que chegou a ter quase 20 mil habitantes, foi lá em Alagoas. E a duração também foi bem chamativa, praticamente 65 anos. Claro que até hoje nós temos comunidades que têm origem em quilombos, que são chamados quilombolas. Inclusive, na nossa Constituição é garantido o direito à terra para eles. Claro que a coisa não é tão simples. A lei diz uma coisa, mas na prática o governo que deveria dar títulos de posse da terra acaba demorando e eles acabam sendo prejudicados por isso. Um dos líderes mais conhecidos, né, foi o Zumbi de Palmares, mas o primeiro grande líder deles foi o Ganga Zumba, e posteriormente foi o sobrinho do Ganga Zumba que assumiu, que foi o Zumbi. Principalmente porque o Ganga Zumba adorava negociar com o branco. Vai chegar um momento em que vão assassinar ele e vão colocar o sobrinho dele para governar. Tá? Então, depois de praticamente 65 anos de existência, Bandeirante, Domingos Jorge Velho, foi chamado para acabar de vez com o Quilombo de Palmares. Apesar do Quilombo ter acabado, a esperança deles não acabou, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, o Dia da Consciência Negra, em novembro, é em homenagem exatamente à questão do Zumbi de Palmares, que é como se fosse uma espécie de lembrete da importância do negro na nossa história, da importância de que ele não se calou diante da opressão e também dos direitos, da luta pelos direitos dele, seja de terras ou seja de direitos civis, né? É uma coisa para a gente lembrar. E todo ano a gente procura fazer alguma coisa na escola para a gente tentar lembrar um pouco da importância desses grupos para nós. Aqui nós temos imagens de locais de quilombos, né? Comunidades que vieram a partir de quilombos. Claro que a coisa está mais modernizada aqui, né? Aqui nós temos uma imagem simbólica de Zumbi dos Palmares, beleza? E aqui nós temos uma imagem do Domingos Jorge Velho, que foi o terrível bandeirante escolhido para eliminar o quilombo de Palmares. A importância deles para a gente concluir essa aula foi essencial. Sem dúvida nenhuma, eles legaram para a gente a própria aquilo que eles são, né?
a sua identidade, a sua religião, como, por exemplo, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que são religiões afros, que têm origem a partir das religiões africanas. Eles nos contribuíram com muitas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, como moleque, eu até anotei várias, né? A questão de banguela e outros termos que a gente utiliza, comidas como vatapá, por exemplo, né? A própria questão da feijoada, a questão do acarajé, entre outros pratos aí que a gente utiliza no nosso cotidiano. A questão do próprio samba tem origem neles, a questão do axé, a questão do maracatu. A gente tem muitas contribuições que eles deixaram para nós, mostrando a sua grande importância para nós. Eles nos formaram, ele é parte de nós hoje, né? Por mais que existam pessoas que são racistas, elas não entendem que nós carregamos em nós índios, negros, brancos, não importa. Hoje nós somos o que nós somos, brasileiros, um pouquinho de cada coisa. Então acho que a gente não tem nem motivo da gente viver dentro de um contexto racista, né? E aí vem aquela pergunta para vocês: há alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou estar encerrando aqui a apresentação. Beleza mesmo, pessoal? Ellen, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, então. Tá tranquilo, viu, pessoal? Então, grande abraço aí para vocês. Obrigado pela participação, tá bom? Valeu, Jéssica. Valeu, Ellen. Te aguardo na semana que vem, tá bom? Não falta. Michael, continua vindo, tá bom? Firme e forte. Tranquilo? Tá bom, pessoal. E a chamada, pessoal? Cara, chamado tranquilo. Como só vim três, eu sei quem são os três que estão vindo, né? A chamada da semana passada eu sabia que foi você, Jéssica e o Michael, né? E agora eu sei que só tem a Ellen a mais que veio essa semana. Tranquilo. É tranquilo que eu vou fazer a chamada. Tá beleza? Tranquilão. Cara, pessoal, abração para vocês aí. Valeu por tudo aí. Valeu.